Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa, aqui nos estúdios Renderizando, para você dar uma olhada. Olha só como é que o cardápio tá farto hoje, olha com quem a gente trouxe aqui para essa mesa. Vamos conversar com eles. Pô, tava ansioso para essa conversa aqui, para a gente falar de muita coisa boa. Você, se reparar na TV, você vai reconhecer ali elementos familiares para você em muitos momentos. E o game tá aí, do Irmão do Jorel, entre várias outras novidades, né? Cara, eu tô com o Jandê aqui. Eu estou com o Léo Torler aqui para a gente bater esse papo. Então, primeiramente, mande seu salve. Lembrando aí, se quiserem falar para aquela câmera ali de vocês, mande seu salve aos culturenses. E aí, gente, tranquilo? Como é que vocês estão? Eu sou o Jandeiro, da Modest Studios. Opa, fala aí pessoal, sou o Leonardo, do Budeste, programador, sou Gonçalo aqui, né? Então dá um salve pra vocês. Pô, lembrando que o Léo já mandou a letra aqui de São Gonçalo. Então, pô, você que acompanha o podcast já está vendo que uma das nossas missões aqui, por ser a nossa casa, por ser a sede do Cultura São Gonçalo, a gente já está mostrando a você que tem de tudo em São Gonçalo. Tem escritor, tem produtor de game. Então, cara, fique esperto que a cidade é pujante na cultura. Jandeiro é nosso vizinho aqui, atravessando a ponte Rio de Janeiro, a gente já chega nele aqui também. Do outro lado da ponte, rapidinho. Rapidinho, pô. Muito rápido. Eu vou fazer uma apresentação estilo Roda Viva aqui, então é aquele momento que a câmera fica em você não sabe o que fazer, porque quem está falando sou eu. Então você ficou naquele constrangimento e igual Roda Viva mesmo, né? Então, cara, vamos falar primeiro de Léo Turner aqui. Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, UF, especialista em Jogos e Animação Digital pela Unicarioca e bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Anhanguera, Niterói. Atua com programação web e jogos desde 2011 e atualmente trabalha como programador líder na Double Dash Studios, além de ministrar aulas como professor universitário nas disciplinas relacionadas a jogos digitais e cursos de graduação e pós-graduação no Instituto Infinet do Rio de Janeiro. Certinho? Certinho. Algo a acrescentar? Não. Não, tranquilo, é isso aí. Acho que tipo, fora um pouco da parte profissional, né? Tipo, gosto bastante de histórias fantasiosas, filmes, essas coisas assim. Acho que a parte, o meu maior hobby hoje em dia é assistir série, filme, ler coisas desse sentido. É bom que alimenta a máquina de produção, né? É. Liquidificador aqui e vai embora. Vamos falar de Jandê. Jandê Farias é cofundador e diretor criativo da Double Jazz Studios, uma desenvolvedora de jogos do Rio de Janeiro com quase 10 anos de experiência, galera. Foi diretor de arte no jogo Sky Hackett, lançado para PC e Nintendo Switch, contemplado pelo primeiro edital de jogos da Ancine de 2016. Olha aí, fez história, hein? Game designer no jogo Irmão do Jorel e o jogo mais importante da galáxia, lançado para PC, Xbox, Nintendo Switch, Android e iOS em coprodução com o estúdio de animação Copa Studio. Hoje ele é diretor de arte no jogo Shadows of Chroma Tower, contemplado pela Lei Paulo Gustavo no estado do Rio de Janeiro, previsto para lançamento no final de 2025. Olha aí, cravou a data, agora cobrem. Além de seus jogos autorais, durante anos a Double Dash também criou jogos para outras empresas, como a Cartoon Network, trabalhando com propriedades intelectuais como Ben 10, Tom e Jerry, Acampamento de Verão e Turma da Mônica, além de ter tido empresa sócia fundadora na AC Jogos RJ, a antiga Ring. E aí, certinho? Tá Certinho. Foi mesmo. Então, papo iniciado. Eu gostaria de perguntar a vocês uma coisa bem pessoal, né? Como é que vocês entram para os jogos, cara? Uma boa parte das pessoas responde jogando, né? Mas como é que foi essa experiência? Entre contar histórias através dos jogos, né? Beleza, eu posso começar então. Pra mim, cara, foi uma coisa que foi, acho meio natural. Eu não pensava em trabalhar com jogos, até porque eu não achava que isso era uma possibilidade, né? Uma família que a gente não tinha muito isso. Quando eu fiz um curso de computação, eu achei que eu ia trabalhar em lan house, atendendo. Em lan house eu trabalhando com Windows hoje, que eu não sabia o que era programação, sabia essas coisas. Então veio depois de eu começar a programar web e tudo mais, que eu vi que tinha pessoas trabalhando com jogos no Brasil e tudo mais, que eu me interessei, participei de Game Jam, e aí comecei a ver que era possível. Mas eu acho que o gosto disso veio desde moleque, porque quando eu era bem novo, a minha mãe, minha tia, elas tinham uma locadora, né? Então meio que eu cresci nesse ambiente ali. Às vezes ficava na casa da minha avó, mas às vezes ficava lá na locadora. Aí vendo filme, jogando coisa, pessoal. Na época até tinha que passar a fase para os outros, né? Os outros conseguiam passar. Aí falava, pô, não, vai lá passar para a gente poder continuar botando hora. Vai, quase um pro player. Você passava das fases pra galera. Mas é isso, acho que veio daí. Acho que veio desde moleque por causa disso. Consegue lembrar algum joguinho desse aí que travava o pessoal e você ia lá destravar, não? Cara, eu acho que teve um que era de hard arcade, arcade,
O Pô, pessoal, muito bom. o pessoal passava mal algumas fases, aí ia lá, resolvia, e o pessoal continuava jogando. Então, Um beat 'em up da SEGA, né? então eu lembro desse, assim, desse eu lembro bem claro, assim, porque tinha muita gente que ficava travada nisso. Na época do locador teve um dos problemas de locador, eu lembro que foi, cara, o jogo que eu acho mais difícil de eu zerar foi Zelda, do Super Nintendo, porque o pessoal alugava a fita e apagava os saves. E aí, era uma luta de conseguir zerar antes da galera apagar. Era doideira. O Zelda Ocarina of Time, né? Não, a Link to the Past. Link to the Past, clássico, classicaço. E você conta sua história para nós. Cara, eu nasci e tinha um videogame em casa, sabe? Tinha um Super Game da CCE, que era o Atari, era o Atari da CCE. Então eu jogo assim desde muito criança, sabe? Depois a gente teve o Master System, teve o Mega Drive, aí teve o PlayStation 1 e assim, sempre fui pegando, né, as gerações e tal. E eu sempre fui muito ceguista. Eu acho que eu pulei só o Saturno. Aí tinha o Dreamcast, maravilhoso, aí faliu. Aí eu passei o PlayStation. Mas desde pequeno, assim, também, o meu pai sempre botou assim, botou os filhos para fazer aula de informática, sabe? Ele sabia, assim, que, pô, todo mundo vai trabalhar com computador no futuro. E depois mas assim, que nem o Léo, assim, nunca pensei que dava para trabalhar com videogame. Eu achava que eu tinha que ser japonês ou americano. Mas aí eu fui fazer design. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre desenhei na escola e tal. Sempre era o garoto da sala que desenhava. Aí eu fui estudar design, eu pensava em fazer belas artes, mas aí, tipo, não, faz design que vai ter mais emprego. Beleza. Aí eu fiz design na FJ e, e eventualmente, assim, depois de formado, comecei a passar um pouco, assim, para jogos. Fui conhecendo mais gente interessada, aí fui participando de Game Jam também. Acho que participar de Game Jam é um negócio assim que acaba te coloca em contato com desenvolver jogo, sabe? Mas também assim, desde moleque, sempre ficava fuxicando, sabe, os jogos, pô, sei lá, tinha assim, Warcraft 2, sabe? Aí você entrava na pasta do Warcraft, aí você descobria que todos os sons do jogo eram arquivos .avi. Aí, pô, arquivo .avi eu consigo gravar aqui. Aí começava a trocar os sons do jogo. Aí quando você entrava no Warcraft, todos os elfos, quando estavam os arqueiros que estavam atirando, assim, eles em vez de ficar faziam. Ai, flechão, ferro. Cara, um monte de coisa, assim, trocar carro do GTA. Eu lembro que eu transformei todos os carros de polícia do GTA 1 em Batmóvel. Aí fiquei mó tempão lá desenhando Batmóvel, porque aquele GTA 1 que era visto de cima, né? Aí eu segui lá o programa que dava pra trocar e tal. Também Doom, ficava tentando fazer fase em Doom, aí tinha ficava pegando editor e tal. Cara, mas os mods, assim, que a galera chama, são os mods. Você faz um mod ali, já tinha esse nome na época ou não? Porque agora tem a coisa do mod. Tinha, acho que mod vem desde o. Acho que vem desde o Doom. Chamava de mod, Total Conversion também, entendeu? eu lembro que, tipo, fazia mod de Pokémon, né, também. Você fazia ROM hack de Pokémon, você pegava o Pokémon Gold, aí tu botava todos os Pokémons pra ficar no mesmo jogo. Ou, cara, tinha uma galera que fazia umas coisas muito doidas aqui. Só cuidado com a mãe, pra não esconder lá. Tá. Tinha uma galera que era muito doida aqui. Eu lembro que, cara, eles fizeram, foi uma ROM hack chamada Pokémon Light Platinum, que era, na época, eles tinham todas as ligas, assim, que você podia fazer. Então, você fazia uma jornada, você passava por todos os continentes, você tinha todos os Pokémon, você podia pegar todos os lendários também. O cara fez tipo uma outra história, assim, dentro da parada. Mas era Muito doido. Era um ROM de Pokémon hackeado? Era tipo bom. de Game Boy? Assim? Isso. Caraca. Você podia botar no emulador e tinha gente que gravava também, tinha gente que conseguia gravar, né? Tipo, tinha. Eu acho que a gente pode acho que a gente pode falar do irmão do Jorel um pouco no início. A gente abre pra gente poder oferecer novos pratos pra galera também. E depois a gente fecha com o irmão do Jorel, como vocês preferirem, né? Como a gente for conversando. Como é que surge a coisa do irmão do Jorel, cara? O desenho já é sacramentado aí.
Inclusive o Craque Neto até mencionou ele esses dias aí não sei se vocês viram no programa dele. Virão. Que ele tava falando ali normal das paradas ali, de futebol, daqui a pouco ele falou assim, vocês viram Irmão de Jorel? É? Lançou, cara. E aí lançou, aí os caras, alguns viram, outros não, e falou, não, porque o Irmão de Jorel, porque não sei quem na minha família vê, e pá. E aí ele comparou alguém do Irmão de Jorel, que ele falou que o irmão, o Jorel é o cara, mas quem é o cara mesmo é o irmão do Jorel, que é o garoto. E ele comparou, fez essa comparação com um jogador de futebol, sabe? E aí, e você vê, ele tá totalmente, provavelmente porque alguém da família dele consome e tal, já tá enraizado na cultura popular o desenho. Que tem suas temporadas, se não me engano tem 6, né? 7 temporadas. Anunciaram a sexta agora. Anunciaram a sexta, né? Acho que Quinta e sexta. E aí vem o game, né, cara? E é meio que um transmídia incrível. E como é que é isso? Quem quer contar essa história aí? Ou como vocês trabalharam nesse projeto? Como é que foi isso? Cara, na verdade, assim, a Double Dash, a gente, desde, sei lá, 2015, não sei, a gente conversa muito com a Cartoon Network. Muito de ir no Big Festival, que agora virou Gamescom Latam, a gente desde o início assim vai lá para começar com empresa, para tentar vender projeto, para tentar arranjar cliente para fazer jogo e tal. E aí uma das pessoas com quem a gente conversou, né? Uma das empresas com quem a gente conversou muito cedo foi a Cartoon e começou sabe, eles perguntaram assim, vocês querem fazer jogo de tal coisa? A gente tem essa lista aqui de desenhos que estão precisando de jogo para botar no site. A gente, maneiro. Aí a gente pegava, ele via a lista, escrevia a proposta e tal. Aí às vezes passava, às vezes não passava. E uma das primeiras propostas que a gente escreveu lá no início da Double Dash foi um jogo do Irmão de Jorel. Um jogo do Irmão de Jorel, tipo, sem tinha nenhuma envolvimento do Copa Studio, sabe? Era só a gente mesmo, assistindo todos os episódios que tinham do Irmão de Jorel, que era da primeira temporada só. Na época tinha tudo no YouTube, a gente pegou, viu tudo, assistiu tudo, ficou viciado em Irmão de Jorel. E aí escreveu lá uma proposta, que era o Irmão de Jorel e a fita de 1000 jogos. Lembra que no Nintendinho, um Phantom System aqui, né? Tinha aquelas fitas pirata com 500 jogos, 1000 jogos, sei lá, que aí tinha, sei lá, tinha 10 vezes Mario Bros, sabe? Mas aí tinha 1000 jogos. Aí era uma paródia dessas fitas, assim, a história do jogo, né? Era uma paródia dessa fita, que aí tem a empresa Schostner Schostner, né? Ela fala assim, não, mas vamos criar uma fita melhor, vamos criar a fita de 1001 jogos. Aí não, 1001 muito melhor, show de bola, show de bola. E a história era que o Irmão de Jorel ia parar dentro da fita, e aí seria uma coleção de minigames, meio tipo WarioWare, sabe? Que é minigames mega rápidos, assim. Aí foi uma coisa que a gente escreveu, mandou pro Cartoon, eles adoraram, mas nunca passou, assim, acabou que a gente acabou nunca fazendo. Mas foi assim, quando a gente mergulhou, sabe? Mesmo assim, na IP do Irmão de Jorel, sabe? Tipo, cara, beleza, a gente sabe como é que esses personagens que falam, a gente sabe, tipo, a gente tinha todas as piadas internas ali. E aí, beleza, a gente não rolou esse projeto, a gente fez várias outras coisas com o Cartoon, a gente fez o jogo do Tom e Jerry, Ben 10, acampamento de verão, sei lá, um monte de coisa. A gente tem mais ou menos um ano dessas coisas aí, para ver esses trabalhos agora. Isso, acho que 2015 foi quando a gente começou a falar com o Cartoon, e acho que 2017 acho que foi o primeiro. Foi quando a gente fez o primeiro jogo com eles, que foi acampamento de verão. Acho que 2020, 2021 foi o do Ben 10? 2020 foi o Ben 10, foi a pandemia. Foi a pandemia. Teve o da Mônica, né? Só que o da Mônica não lançou, né? Teve o da Mônica. Teve uma da Mônica. É porque Cartoon, né, tinha. Agora não tem mais, né? Porque juntou com a Discovery, com a Warner, um monte de coisa assim, ficou meio. Vários setores assim sumiram. Mas tinha Cartoon América Latina, tinha Cartoon Internacional, tinha Cartoon Brasil. E aí a gente. Uma época que a gente pegou um jogo com a Cartoon Brasil, um jogo com a Cartoon Latinoamérica, ao mesmo tempo, assim, para fazer. 2 projetos juntos. Sim. 2 projetos juntos. Aparentemente eles não se falavam, né? Aí uma hora eu pensava,
vi aqui que vocês estão fazendo outro jogo. Porque eu sou brasileiro. Não, pois é, não, também tá tranquilo. Mas aí foi um jogo da Turma da Mônica que acabou nunca saindo, assim, que era baseado. A referência principal, assim, era um jogo de polícia ladrão de Atari, sei lá, pelo menos quando eu era moleque era famosíssimo, assim, que era tipo um ladrão num shopping, e aí você era policial e tinha que Tô te ligado, pegar. cara. Aí você podia subir elevadores, Tinha cada Holandas, Exatamente. classicaço. Classicaça. Polícia ladrão. Era polícia ladrão. O jogo tinha, sei lá, quatro nomes. Keystone Capers era o original, mas não era polícia ladrão. Mas aí era isso, aquela Mônica correndo atrás de meninos no shopping, assim. Aí é maneiro, você quebrava a barreira do quadrinho, assim, pra passar do Caramba, cara. cara. E esse nunca lançou. Pô, vamos lançar esse jogo aí, ó. Pede aí pra fazer esse movimento que, pô, Turma da Mônica, a gente quer tudo que seja possível, né, de lançar. A gente chamava esse jogo de Presidente, lá em casa. Agora, por quê? E tinha essa noção de batizar os jogos, né? Nessa época do Collor, assim, o Collor fosse preso. E, cara, é outra coisa. É igual o golpe do Raiden, do Mortal Kombat. A gente chamava de Walalaô, aquele que fazia assim com a mão assim, ó. Isso faz sentido. Não sei de onde veio isso também. Isso faz sentido, porque ele grita isso. Assim, Algo parecido com isso, pelo menos. mas eu tenho um amigo que chamava de unha de... Esse golpe, ele chamava de unha de papagaio. O que não faz o menor sentido. Tipo, mas tinha essas coisas loucas, hein? A gente chamava as coisas de coisa louca. Pô, era muito louco, né? Vou dar o Walalaô agora. Pô, aí, quer dizer, aí vocês colocaram na nossa cabeça agora esse folclore, essa lenda do jogo da Turma da Mônica que não saiu, que é pra gente perseguir isso até o fim das nossas vidas agora. Pronto tá, foi entregue. Só lançando. Tá lá, então. Ah, tá aí, tá na gaveta aí, galera. Pô, Funcionava em web, mobile. pô, não consegue, não tá mais nada com vocês, isso aí tá com eles. Não sei, tá num limbo, né? Tá num... Coisas estão feitas, tá num limbo, assim, tá lá junto com o filme da Batmoça e... Tá por ali. E aí você constrói essa estrada onde você faz esses jogos, faz esse que não lançou, aí você faz Tom e Jerry, aí você faz perdão, você falou primeiro do verão, do Acampamento de verão. acabamento de verão, que foi quando abriu tudo, né, do primeiro. E aí você, depois disso, você vai chegando a... Como é que acontece? O Irmão de Joel? Não, aí tem mais alguma coisa aí? Não, aí foi quando a gente pegou o edital Dancine, o primeiro edital Dancine para jogos, que foi quando a gente conseguiu fazer o Skyrocket. Que eu acho até que foi um bocado antes, né? Que eu acho que, por exemplo, o Hackett, acho que ele foi um ponto assim que. Quando a gente teve esse projeto, a gente entregou ele, abriu bastante porta, né? Deu bastante tipo segurança para a empresa. Então, por exemplo, até para a Cartoon poder fechar alguma coisa com a gente tem um projeto lançado que foi lançado no Switch, apareceu no Indie World e tudo mais. Então, isso traz uma credibilidade para a empresa. Então, isso também ajudou a gente a conseguir ter mais portfólio, ter uma bagagem maior para quando a gente for conversar, né? Cartão, esse pessoal assim. Não, com certeza. E o Hackett, que a gente fez o primeiro protótipo dele, foi em 2015, a gente fez uma Game Jam. Um protótipo muito... A qualidade dele era muito boa, assim. A gente fez ele fez um Construct na época, depois a gente refez ele todo na Unity. Mas foi um jogo que a gente sempre mostrava, assim, olha, isso aqui é o que a gente consegue fazer, sabe? E foi isso que a gente conseguiu mostrar para Cartoon, e a Cartoon, não, maravilha, é isso que a gente precisa. E vocês querem falar um pouquinho do enredo do jogo, do universo? A gente consegue jogar? Joga onde? O Skyrocket? Tô a fim de jogar. O Skyrocket ele tem na Steam, tem no Switch. Pronto para jogar. E o que a gente vê ali para apresentar esse cardápio para a galera? Um pouquinho da história, um pouquinho do que o pessoal vai sentir ali. Cara, ele é um jogo com cara de fliperama, assim, de fliperama da Sega e da Namco, assim, dos anos 80, 90. Pixel art. E ele é uma mistura de... Lembra de Arkanoid? Que era uma barreirinha assim que ficava batendo na bolinha, tinha que quebrar os blocos e tal. Então é uma mistura de Arkanoid com shoot 'em up, sabe? Jogo de navinha. Aí você o jogo se chamava Racket Boy antes. Aí mudou para Skyrocket porque a gente botou uma Racket Girl também. Aí,
Mas é um menino, assim, uma menina que tem umas raquetes mágicas. E você controla eles voando e a única forma de ataque que você tem é rebater os tiros dos inimigos com a raquete. Então, assim, o inimigo vem, atira, você pá, rebate, aí fica batendo, tá quebrando bloco, matando inimigo e tal, e é tudo assim. Aí tem chefão, aí tem várias fases, cada fase tem 2 atos e um chefão, aquele esquema Sonic, né? E isso por si só trouxe uma coisa diferente, né? Tanto que quando a gente mostrava para as pessoas viam que era um jogo diferente, assim, né? Essa combinação do gênero trouxe uma coisa nova, né? A gente até brincou que era Shmup Breaker, né? Shmup Breaker, né? Pô, e vocês, além disso, também fizeram história com o Luciano primeiro, né? Na questão da Ancine para jogos, ou seja, abriu a oportunidade, surgiu, vocês foram lá e cravaram a bandeirinha e ninguém tira, né? Foi. Pioneiros disso aí. Nessa época, tipo, foi até quando, foi nessa época que eu entrei no DD, né? Foi quando vocês já estavam para ganhar ou não o edital e tal. Foi bem Que isso. também eu conhecia a Ring, né? E aí eles me relataram bastante sobre isso, sobre que, tipo, o processo, como é que foi, né? Que a galera se juntou para poder ajudar a montar os projetos pro edital. Então foi realmente, tipo, um conjunto e nessa leva saiu pra gente e também saiu pra Beachcake. Beachcake Foi o The Magnet. The Magnet um jogo VR, puzzle VR e tal, bem maneiro. Nessa época aí, né? Aí só para contextualizar para a galera, né? A gente tá, bom, Double Dash é a empresa que a gente está falando aqui, então vocês já estão se ligados nisso, né? Mas a gente citou também a Ring, que é a associação, não é isso? Isso. Um pouquinho da Ring, então, para a galera poder entender qual a importância dela nessa história aí, já que você a mencionou, né? Tá, eu vou citar assim breve. A Ring, ela começa como um coletivo de empresas aqui do Rio, que basicamente surgiu para poder se ajudar, né? A galera viu que estava difícil fazer jogo, que pô, tinha uma pessoa ou outra que conseguia fazer algum sucesso, mas era isolada, depois sumia. Então, como é que a gente poderia fazer isso ser uma coisa que girasse e mais pessoas conseguissem fazer? Era basicamente essa a ideia da Ring, que surgiu como esse coletivo, para poder se ajudar e trocar essa ideia. Tanto que essa coisa do edital foi justamente isso, foi a galera se juntando para poder não competir um com o outro, mas falar, pô, vamos todo mundo tentar fazer o melhor projeto que a gente pode. Então, eu faço o meu melhor, você faz o seu melhor, a gente dá feedback um pro outro para tentar melhorar esse projeto. E aí subiu bastante, né, a qualidade do que a gente conseguiu fazer, tanto que 2 empresas aqui do Rio saiu pro primeiro edital de jogos que foi da Ancine, que foi Nacional. o Grande, nacional. Então, isso pessoal já mostra como que essa união de um coletivo ajuda, né? E aí, basicamente, depois de um tempo, a Ring ela virou associação, se formalizou, de fato, né? E aí se formalizou como associação de desenvolvedores aqui de jogos aqui do Rio, que eu fui vice-presidente e tudo mais. E agora ela mudou de nome para ser Jogos RJ, que é a mesma coisa, né? Ainda é uma associação. A ideia é justamente tentar formalizar para a gente poder conseguir ter mais estrutura, para conseguir dialogar com o poder público de forma mais eficiente, né? Fazer acordos melhores, maiores cada vez, para crescer o ecossistema como um todo, né? Mas é isso, tipo, quando começou, acho que tinha, sei lá, 10 empresas, quando se fala 5, acho que estavam lá, e depois foi crescendo. Hoje em dia tem 60 já. Pô, que legal, cara. A Double Dash foi um dos sócios fundadores, né, do Ring. Assim, a gente tava Mais uma bandeirinha. lá no início, a gente estava lá no início. Porque um pouco antes disso, assim, cara, era isso. Tinha gente fazendo jogo no Rio, mas ninguém se conhecia. Aí só tinha, sei lá, meia dúzia de gatos pingados lá que a gente se via em Game Jam, assim, às vezes, sabe? Tipo, encontrava fulano e tal. E aí, aos poucos, a gente ia descobrindo e tal. E um dia, assim, vamos fazer uma reunião, encontrar todo mundo e tal, todo mundo se conhecer. E essa coisa da mudança do nome, né, foi um movimento nacional, né, de todas as regionais, porque tem várias associações regionais no Brasil todo. E elas tinham nomes diferentes. Ring, Spin, sei lá, um monte de coisa. E aí agora a ideia é todas elas têm um nome assim, mais parecido. Tipo, você saber o que procurar. Ainda está no processo dessas mudanças, né? Mas a ideia é justamente tentar fazer um nome que seja uma unidade. Então você fala com esses jogos do Rio de Janeiro, você fala com esses jogos de São Paulo,
do Rio Grande do Sul e ser uma unidade. Então, você realmente conseguir fazer programas que funcionem a nível mais federal, nacional. Pô, cara, muito legal ouvir isso e até nesse momento que a gente está vivendo, que é dessa quebração de pedra que vocês tiveram, né, lá atrás. E agora a gente tem um marco legal dos games, que chegou depois de muita luta também, e aí a pancadaria comeu, inclusive, durante o processo, né, do marco Sim. legal dos games. Então, é interessante, né, galera, que a gente possa perceber essa estrutura se formando e esse pleito sendo ouvido finalmente, né, já que a gente é um país, cara, totalmente defasado e da minha cabeça, os dados que eu falando aqui, mas já foi terceiro lugar no mundo em consumo de esportes, né, então, talvez ainda seja, não sei, é porque eu tô falando de muito tempo. Então, assim, os maiores consumidores de videogame, agora, pô, a gente tem a nossa produção pujante, então, muito legal isso aí. Pra ter uma ideia, né, é que, tipo, você tem gente que trabalha com jogo há mais de 50 anos, né, tipo, no Brasil. Você vê a galera que, tipo, você vê, tipo, o Guilherme Lopes, que é um cara que ele é produtor do FIFA já talvez 20 anos, não sei quantos anos que ele já é. E ele era aqui de Niterói, e aí é, saiu daqui, tinha uma empresa aqui e saiu. Então você vê que existiam pessoas, empresas que faziam jogos aqui no Brasil, no Rio, há muito tempo. Só que você nunca ouviu falar, tipo, da profissão, sabe? Você não tem isso. Então a ideia do marco legal é justo para ter a profissão, porque até então não existe a profissão programador de jogos, não existe, sabe? Artista de jogos, não existe nada relacionado a jogos de fato. Você tem um conjunto de outras profissões que trabalham para os jogos, que se juntam para fazer isso, né? Caraca, eu brincava que era tipo o escritor, né? Eu sou escritor, então era isso, né? O cara produtor de jogo, o escritor eram profissões que ainda moram ainda no etéreo, assim, né? Tipo, esse cara é o quê? De onde ele vem, né? O que ele faz e tal. E aí, beleza, a gente abre as portas com essa estrada, e aí chega o Irmão de Jorel. Aí vem Pop Studio, aí vem Cartoon Network, aí vem Double Dash, e aí rola esse casamento, é isso? Pra começar a produção do jogo? No caso do jogo do Irmão de Jorel, foi o Copa Studio que entrou em contato com a gente. Eles em algum momento viram o nosso trabalho com o Hackett. Eles estavam. Aí o Irmão de Jorel também foi um edital da Ancine, que passou. O nosso foi o de 2017, o deles foi o de 2018. Mas o Copa é um estúdio de animação, então eles precisavam chamar alguém para fazer o jogo junto com eles. A ideia sempre foi reutilizar das artes que eles já tinham para o jogo e da expertise que eles tinham para animação e tudo mais para fazer o jogo. Mas para fazer o jogo mesmo, precisava de alguém. E eles já tinham feito o jogo do Turma Trem com a galera da Ninjin, nome deles. Pocket Trap? Acho que Pirate Crab? não, é Pocket alguma coisa. Mas eu não lembro o nome certinho. Desculpa, gente. A gente dá um jeitinho, a gente bota escrito em algum lugar ainda. Mas é uma pessoa que veio Ninjin, jogaço, joga. Dodgeball Academia também deles. Isso, também deles. Também jogaço, joga. Inclusive eles não pegaram do Irmão do Léo porque eles estavam dando muito certo, né? Então, exatamente. Isso, tipo, eles participaram do digital, eles foram digital junto, só que o jogo deles adquiriu uma certa relevância, e aí eles preferiram focar nos projetos autorais deles. Então foi aí que precisou ter essa mudança, e daí que o Copa chegou a conversar com a gente, né? Mas é justamente para isso, né? Porque tem um know-how de fazer animação, mas tem um know-how de fazer jogos, e é uma coisa diferente, né? Por mais que conversem, são coisas diferentes, assim, né? Exigem coisas que só existem na animação, existem coisas que só existem nos jogos. Então, a ideia, na época até deles, era contratar a gente mesmo para poder fazer uma parte do jogo, que seria a programação. Era programação só, basicamente, né? Era só programação. Acho que game design também. Achei programação e game design. Mas aí, vendo a proposta, e como o Ida falou, pô, já tinha a ideia de fazer outro jogo do Irmão de Jorel atrás. A IP do Irmão de Jorel conversa muito do que a gente quer fazer e que tenta fazer na DD, que é criar um jogo que ele vai além, né? Ele cria um pouco de laço com as pessoas, ele se expande além só daquela sua experiência com o jogo, né? Ele vai muito além disso.
E aí, pô, pra gente fazia muito sentido a gente trabalhar num jogo do Irmão Jorel e tentar fazer isso dar certo junto. Então a gente só falou, cara, é, isso que vocês querem não é só fazer programação e game design, isso é parte. Então, pô, a gente pode sim entrar junto como parceiro, como coprodutor, para poder cobrir todas essas outras áreas aqui, de produção, tudo mais, e foi daí que a gente começou a realmente fazer o trabalho junto, né? Ver como que a gente ia fazer uma estrutura para poder montar esse jogo junto. Deixa eu só puxar para uma coisa. Você usou um termo, mas você usou duas vezes, a IP que você falou, né? O que seria IP? É o que é? O que quer dizer? É, propriedade intelectual, né? Ah, propriedade. Em inglês, é. Ah, tá. Intellectual Property. Entendi. E aí e funcionou esse casamento, assim, essa troca de ideias de quem sabe fazer animação, quem sabe fazer jogo, e isso fluiu. Bom, eu, desse lado aqui que joguei, gostei bastante. Para mim tá tudo ali. E de fato é o que se propôs. A proposta era ser você jogar um episódio, né? Do Irmão de Jorel e ali, né, cara? Isso. Você jogou, assim, muito legal assim, como é que a história avança. E depois que a gente mergulhou para poder fazer os reviews do canal e mergulhar um pouquinho mais no universo do jogo, a gente percebeu que uma galera na internet falando, desafiando o game mesmo a saber se ele era canônico ou não. É. E ele é canon, né, cara? Ele se encaixa. O cara falou, não, mas tem um personagem tal que ele até a sexta temporada, até a quinta temporada ele tá ali. E assim, eu achei incrível esse respeito ao universo, que vocês já demonstraram até nesse projeto que eu não conhecia, que era um projetão lá, o lá de trás, né? É. Vocês chegaram a mostrar isso pô, a galera do Pop Studio? A gente chegou. Mandei o projeto pra eles. E aí, o que eles falaram? Ah, eles acharam muito maneiro, mas é aquela coisa, assim, tudo precisa de dinheiro pra ser feito. Então é pouco, né? E na época, foi justamente quando estava rolando também as mudanças lá internas da Warner e tudo mais. E aí, tipo, o setor da Cartoon que conversava com a gente, que fazia esses jogos pro site e tal, não sei o quê, foi dissolvido, né? Aí foi bem chato, assim. Muita gente boa ali foi. Claro. Uma coisa disso, né, de você mencionou do universo, ser canônico e tal, e de ser a proposta de fazer um episódio, foi justamente desde o começo, né? A gente queria fazer que você jogando, você estivesse experienciando um episódio. Então, trazer os artistas dele para poder fazer as artes do jogo é para isso. Pô, até a preocupação com os cômodos, né? Porque no jogo, no desenho, você vê ele navegando na casa. No jogo você anda pela casa. É muito diferente. Então você vê a estrutura da casa. Então a gente uma discussão sobre como que a casa é estruturada. Planta a casa do Irmão de Jorel. Qual porta vai para onde, sabe? Tipo, isso é uma coisa assim que no desenho você vê assim, o quarto do Irmão de Jorel fica ali na frente da escada, sabe? Mas onde é que fica a cozinha, sabe? Onde é que fica a oficina, garagem, não sei o que, tipo. Então foram conversas assim, que a gente teve que ficar tendo com o Copa, assim, de entender. Assim. Horas e horas para vocês poderem montar essa casa, porque no desenho ele já está ali, né? Ele não tem uma ele caminhando, fazendo. Dias e dias, meses e meses. Inclusive, esse foi um dos desafios, que era tipo assim, normalmente quando a gente faz os projetos, idealmente a gente tem a equipe toda focada naquele projeto e trabalhando, sei lá, 8 horas por dia direto neles, assim, tudo mais. Com o Copa, a gente teve parte da equipe, né? Eles estavam divididos de fazer o jogo, só que também fazer animação, uma temporada de animação. Eles não estavam necessariamente junto com a gente, então a gente teve que criar um pipeline de produção todo que funcionasse em conjunto com eles. Então, como que a gente ia definir os cenários, como que a gente ia definir as animações, as falas dos personagens. Aí o roteiro em si, o roteiro todo também planejado pelo roteirista da série, entendeu? Olha só. Então, pô, se isso não for canônico, não sei, tipo, o mais canônico que isso é difícil. Pode falar. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha roteiristas assim para escrever, tipo, o outline da história de cada capítulo, né? São os jogos separados em três capítulos. Mas ao mesmo tempo a gente precisava assim, beleza, essa é a história. Mas aí se o jogador não faz as coisas que a história manda, sabe? Ele vai, sei lá, o Irmão de Ariel vai mexer nesse copo aqui, vai tentar comer amendoim. Ele precisa de coisa para falar. Então a gente tinha um outro roteirista, que também era o do copo, para tipo, pegar todas as coisas que a gente escrevia, assim, olha, o Irmão de Jorel, quando ele usa o amendoim com o copo, ele tem que falar, não gosto de amendoim molhado. E aí ele tinha que ir lá escrever isso na voz do Irmão de Jorel, assim, do jeito que o Irmão de Jorel falaria. Então.
E aí isso Veio na foi cabeça. uma outra trabalheira ali, porque era tipo tentar prever tudo que o jogador pode fazer, tentar prever coisas que podem ser legais, tentar. E fazer não ser linear também, né? O que os episódios de uma animação são linear, né? É contado. O jogo não, o jogo você experimenta de forma diferente. Você resolve uma parte, depois você resolve outra. Enquanto um outro jogador pode resolver primeiro o que você deixou por último. Então vocês vão ter a forma como você interage e navega naquele mundo não é linear. Então fazer tudo isso casar junto com a expertise deles de fazer um roteiro mais linear e a gente fazer isso ser interessante como game design também fazendo aquilo, né? Os puzzles do jogo serem interessantes e serem desafiadores para as pessoas. Então tudo isso foi um trabalho um pouco complexo aí. Eu acho que aí vocês falando me veio logo na cabeça uma cena lá dele com o pai, aí que você destrava uma fala, tipo, é meu filhão no computer e tal. Né? Essa é uma frase muito, mano, sutil mesmo, assim. Só no computer, só no computer. Essas coisas deram muito tom pro jogo, né, cara? Essa frase, por exemplo, já me levou, e aí você desbloqueia ela quando você tá em algum movimento ali, agora não me recordo, no computador com o teu pai ali na sala e tal. Justamente isso, né? Vai aqui, você tem que ir ali, pegar aqui, entregar lá e... Esse computador não serve nem para nada durante o jogo. Só para ter essa fala mesmo. Tipo, essa é uma das coisas. Você tem um cenário ali cheio de coisas que você precisa usar para passar, mas é cheio de coisas também, inclusive mais até, de coisas que são, entre aspas, inúteis. Porque parte da diversão desse gênero, né, que é o Point and Click Adventure, é você ficar explorando as coisas para ver as coisas que dá para fazer, as coisas legais que acontecem. E parte disso também é o que traz a imersão com o universo, né? Então, tipo, é justamente a proposta do jogo, que é permitir você ter uma interação a mais com esse universo do mundo real do que a animação te permite, né? Então, só o fato de você realmente poder navegar ali pela casa já é uma coisa que você não vê na animação, você vê como é que é a estrutura da casa, mas você poder mexer nos quadros, você ter falas que remetem a episódios, você vai lembrar daquilo. Então, ter coisas assim que são realmente uma interação diferente com esse universo. Pô, tem uma. E o que é fascinante também é que é o enlouquecimento enquanto. Agora spoiler, tá, galera? Então temos spoilers aqui do jogo, então vai jogar. Eu sei que você gosta de spoiler, eu sei. Muita gente que segue a cultura e gosta de. A galera assiste mais os com spoiler, então eu acredito que é porque gosta do spoiler vai lá ver. É o enlouquecimento, né, cara? Você começa num terreno familiar, você começa na casa, daqui a pouco tu tá no espaço sideral, maluco. E aí, dominação planetária. E aí tudo isso é o roteirista maluco do Copa juntar lá. E aí você já vai pro espaço, amigo. Já tá, ali acho que já é quando ele tá no retorno, né? Que ele tá voltando, se eu não me engano, ele tá indo pro clímax ali, né? Do jogo. E tudo isso aí, o roteirista do Copa, você desenvolvendo, ele dando as ideias malucas, agora a gente vai pro espaço. Eu falei, então vamos pro espaço, então agora vamos ter que fazer tudo Tem que fazer tudo, né? Criar todas as... Cenário do espaço, inclusive, o capítulo do espaço é o capítulo que não tem nenhum cenário reutilizado. Né? Todos foram criados especificamente para o jogo. Porque são personagens que não existem na série, são lugares que não existem na série. Aí depois no terceiro capítulo que a gente volta e aí começa a ter também os cenários da cidade, assim, que são mais familiares. Assim, tem o armazém do Severino, tem a escola. Que é bem isso, né? Tipo, a gente não queria ficar só nos seus personagens que você já conhece para realmente ter uma coisa nova do jogo. Mas você também não podia só ter novidade. Porque se ele fosse um espaço, se passasse todo no espaço, você não visse os outros personagens característicos, ia ser meio chato também, né? Então foi essa volta, né? Que começa num ambiente que você está mais acostumado, que é a casa dele ali, com os personagens principais. Depois vai para esse cenário totalmente diferente. E depois você volta e você expande os personagens principais junto com os outros que você vê também. E aí você consegue ter uma visão também da cidade também, que também foi outra coisa da gente vendo como é que era a cidade. Fazer um mapa da cidade. E aí que vem a minha pergunta, porque, por exemplo, a primeira foi criar um game para o que as pessoas já conhecem. E, de repente, ali no caldeirão, ali na cozinha de vocês, se criou algo novo. Que, inclusive, tem a galera pedindo para que esses personagens do jogo, os novos, né, os do espaço e tal, entrem no desenho, na animação. E eu acho que deve entrar. Eu tenho a teoria aqui, assim, eu não falei com ninguém não, eles não me contaram nada, tá? Nem podem, não sei. Mas eu acho que... Nem eu sei.
Porque tá tudo tão amarradinho ali para que eles façam participações, eles estão prontinhos e tal. Vocês participaram um pouco dessa doideira dos novos, assim? Vocês São. porque vocês devem ter estranhado, né? Pô, eu nunca vi isso aqui. Isso aqui é novo. Como é que foi isso? Sim. Cara, muita conversa. A gente sabia que eles iam ser, por exemplo, baseados nos piolhos da primeira temporada, assim, que eram aqueles piolhos com cara de ursinho e tal. Aí falou assim, não, eu descobri que esses piolhos são os piolhos do espaço e eles são que nem aqueles, mas eles são azuis, roxos, não sei o quê. Só que aí também uma coisa que rolou foi a gente ter que ficar junto com os roteiristas bolando o que seriam os nomes desses personagens. Maneiro. Porque Irmão de Jorel, cara, os personagens têm nomes maravilhosos, né? Tudo nome muito brasileiro, assim, né? Pô, Adelino, sabe? Pô, então, assim, cara, qual vai ser o nome desses caras? E aí, em vez de eles terem nomes alienígenas, sei lá, o cara se chama Blick Block, não sei. Não, eles chamam tipo Wagner, Rosângela, Edival. Aí até tem uma das paradas do jogo, uma hora que tem uma mulher que vai falar assim, você tem que falar, acho que era, você tem que falar com o Edival. Aí você vai lá e fala com o Ednei. Aí, não, é com o Ednei, é com o Ednei mesmo. Aí você vai falar com o Ednei. É uma parada assim meio de burocracia, sabe? Aí, você tem que falar com o maluco do Guichetal, tem que falar com... Só que os caras têm um nome parecido, fica confundindo. É fascinante. Aí tem o Clebinho também, que é esse cara aqui, musculoso pra caramba. Que tem várias piadas de Kleber Bambam, de tipo, ficar mostrando, dizer que... E eu não me liguei que a gente botou o nome dele de Clebinho. É muito tempo. Bambam de Kleber, sabe? Tipo, então, assim, eu demorei muito tempo para entender. E eu não sei, na verdade, até hoje, eu não sei se é de propósito. Foi tipo como é que chama? Inspiração indireta, um negócio que Tava no subconsciente. no subconsciente ali. Mas sim, mas tipo, é isso, tipo, toda a história ali foi realmente uma. Que foi isso mesmo, foi uma coprodução, né? Então, foi junto, tipo, a gente estruturando o puzzle, o que ele tinha que fazer, mostrando para eles, e aí fazendo a escaleta do roteiro e passando isso, eles incrementando, e a gente revisando junto, criticando algumas coisas, trabalhando, então foi um bate e volta, um processo bem grande, assim, de conseguir definir essa história, de conseguir definir esses personagens e tudo mais. Porque é isso, além dos nomes, tem as falas, como eles vão falar, porque é isso, até apesar os nomes são característicos, mas o jeito dos personagens falarem também são bem característicos, né? Então isso é importante, bastante importante nesse universo. Bom, a gente já respondeu isso, mas é com corte, né? Os personagens do jogo vão aparecer na série animada? E aí? Não sei. Não sei. Se eu soubesse, provavelmente eu não ia poder falar. Tentei, galera. Mas, pô, é por corte, né? A gente já coloca lá, tipo assim, vão aparecer? Agora, nesse momento pós-jogo, onde os jogos foram lançados em capítulos, né? E como é que a gente está agora pro horizonte, assim? Agora que o jogo foi entregue, como é que vocês estão agora? Vamos de novo para edital, projeto novo, eu quero trabalhar outras coisas, não, vou para Irmão de Jorel de novo. Como é que tá? Então, a gente já está com mais 2 projetos que passaram. No ano passado teve a Lei Paulo Gustavo, né? Que era para incentivar a cultura, dentro disso tinha jogos. E aí tiveram vários editais pelo Brasil todo, assim, municipais e estaduais. E aí a gente conseguiu passar com um projeto para um edital estadual e com outro projeto para o edital municipal. Aí um deles é o Shadows of Chroma Tower, que é o que a gente está trabalhando desde janeiro, que é bem diferente assim dos outros jogos que a gente fez, é bem mais sombrio, assim. É um dungeon crawler, primeira pessoa, multiplayer, medieval, tal, mas com visual bem estilizado, assim. Tipo, a gente está tentando evitar aquele visual cinza e marrom, sabe, da maioria dos medievais, assim. O jogo é todo cinza, o jogo é todo marrom, sabe, é tudo pedra e lama. Aí o jogo é roxo, verde, assim, esse aqui que tá na tela agora, assim, tipo, parecendo um pouco desenho, mas, sabe, com muito contraste, assim. A quantidade é legal. Saturadona.
Esse inclusive, foi justo o projeto que a gente falou, assim, né? Esse era um projeto que salta o nível de qualidade dos projetos que a gente estava acostumado a fazer. Ele realmente, tipo, exige um nível de acabamento mínimo para você poder lançar esse tipo de projeto, que é alto, né, investimento. Então foi uma coisa que a gente queria fazer, se desafiar também e entregar esse projeto, né? Então a gente tinha muita dúvida de como dar realmente forma a esse visual, dar forma a esse jogo. E foi uma coisa que tá fluindo bem, a gente está conseguindo fazer. Tudo isso aí que tá mostrando já é realmente cenas jogando, são coisas que já tem pronta, né, já acontecendo no jogo. E a gente tá dando mais forma para poder conseguir ter uma versão mais redonda, mais fechada, né? Então é uma coisa que vem nisso, né? Tá? Esse desafio e esse desejo da gente evoluir também como equipe, como empresa, né? E uma coisa que também acaba não passando tanto no vídeo, né? É que é multiplayer também, né? Isso é uma questão assim, pra gente. A gente antes não pegava muitos projetos multiplayer, né? Mas de um tempo pra cá, a gente teve umas parcerias com a Foto e tudo mais. A gente começou a pegar projetos multiplayer e adquirir conhecimento nisso, né? Que a gente essa coisa do multiplayer combina muito com o que a gente quer passar, né? Essa experiência de pessoas com outras pessoas. Então, o jogo multiplayer proporciona bastante isso. Aí, o difícil é você saber produzir isso bem, conseguir fazer isso, né? Então, a gente adquirindo conhecimento, então, esses 2 novos projetos que a gente está tendo agora, que a gente tem vislumbrado para frente, é muito tentando coisas multiplayer, né? E quer falar um pouquinho do enredo? Pra gente poder mergulhar nesse universo medieval agora, Pete? Como tal, Que histórias estão contando ali? cara, é uma torre amaldiçoada que aparece assim de repente numa cidadezinha medieval. E aí muda completamente a vida dessa cidade, né? Porque é uma torre amaldiçoada, então, sei lá, começa a morrer as colheitas e o céu fica esquisito e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, essa torre, ela é cheia de tesouro lá dentro, então como as pessoas começam a ficar se aventurando nessa torre e viajar para a cidade para ficar indo lá, e aí o comércio também começa a crescer, porque as pessoas estão indo para lá, vira uma cidade meio tipo uma cidade mineradora, sabe? Uma coisa meio assim, com um relacionamento esquisito com um negócio que claramente faz mal para eles. E aí também começa a mudar assim, tem gente que quer que a torre fique lá, tem gente que quer que a torre seja destruída, tem gente que quer estudar a torre para pegar os conhecimentos e tal. Aí você tem umas seitas que adoram a torre, você tem uns grupos rebeldes que querem destruir a torre. E aí você tem todo esse pano de fundo, né? E você joga com um aventureiro que você cria, né, seu personagem, a sua classe, tipo, como que nem Dungeons and Dragons, sabe? Você pode ser um guerreiro, um ladrão, etc. E aí você entra lá e seu objetivo é conseguir pegar o máximo de riquezas e destruir os inimigos e tudo mais, mas você tem que conseguir fugir. Tem um portal, até por isso aí daqui a pouco, que você tem que encontrar para conseguir fugir de lá. Porque se você morre, você perde tudo. Você perde todas as suas armas, sua armadura, seu loot, né? Seus tesouros que você achou e tal. Um complemento a isso, né? Eu acho que também o misticismo assim, por trás da torre, né? Que basicamente a gente tá dando forma a isso, mas seria tipo um arquimago que controla essa torre e tem essa magia que faz ali. E essa magia ela também corrompe, né, as pessoas. Então a brincadeira em cima dessa coisa da torre, que você pode também ter um PVP ali, você pode derrotar outras pessoas, poder roubar ela, é basicamente também essa corrupção que essa magia dele cause nas pessoas e consegue converter isso. Porque, no fim das contas, a cidade, né, essa aldeia, ela também se junta para tentar entender essa torre e tentar parar os avanços dela. Porque, inclusive, os portais, né, que você foge são as pessoas de lá mandando um portal para você. Então, existem essas coisas assim, essas camadas de história que a gente está pondo também em cima disso. Cara, que legal, tudo interligado. Eu gostaria de jogar essa partida agora, né? O plot é maravilhoso, a torre surge lá e muda todo o ecossistema daquelas pessoas, daquela... Se você, de repente, perceber que destruir a torre era o melhor caminho, vai ter gente atrás de você que não quer que aquela torre vá embora. O comerciante que estava ganhando um troco forte lá embaixo, ele não quer que aquilo ali acabe.
Ah, mas tem a galera que vai pra lá e não volta. Não, mas isso é assim mesmo. Aí vem a galera que cultua a torre, mas isso aí é o destino, né? Que tem que ser. Vontade da torre. É isso aí. Vontade da torre. E vocês cravaram 2025, cara, pra esse jogo? É o que a gente está querendo fazer. Que, cara, que é o Final. ansioso, Final. né? Final de 2025. Não, mesmo 2027, vocês estão em janeiro trabalhando, De né? janeiro. Vocês acham que assim é possível 2025? Final? Então, uma das coisas que a gente está fazendo agora é procurando mais investimento para o jogo. Porque o edital, assim, ele ajuda muito, sabe? Mas só até um certo momento. Assim, depois do tempo, a gente tem mais coisas que a gente quer fazer e a gente precisa de mais dinheiro. Então, uma das coisas que a gente tem feito esse ano foi a gente tem ido para muito evento, assim, para conversar com publisher, sabe, com investidor e tal, para ver se a gente consegue uma parceria com alguém que queira botar uma grana para a gente fazer mais coisas. Assim, no começo, a dúvida muito era tipo, tá, a gente já tem um know-how bom fazendo outros tipos de jogos, mas esse jogo em si, ele era um desafio técnico muito grande pra gente também, né? Agora esse desafio já passou, vamos dizer assim, então a gente já realmente conseguiu se provar, já conseguiu ver como a gente pode fazer ele e já desenvolveu bastante coisas dele. Então, assim, mesmo, né, se a gente não conseguir um investimento isso, alguma coisa do tipo, uma versão inicial a gente conseguiria lançar por conta, pelo que a gente já tem, entendeu? E, inclusive, o que a gente precisaria para o digital também, a gente já tem o suficiente. Então, a gente já está indo além também por conta disso, né? Então, a ideia de conseguir mais financiamento, mais incentivo, é justamente porque esse projeto ele já nasceu, ele já sabia que para fazer a versão final completa dele, ele era além do projeto digital. Isso já estava na nossa própria proposta, né? Então, a gente quer dar a forma total dele, né? Mas é isso, a gente tem que conseguir encontrar meios para poder financiar isso. Aí, seja com o publisher, que seria o caminho que a gente está tentando e o caminho que a gente considera ideal, mas se não conseguir, a gente vai tentar de outras formas também. A gente sempre faz esse paralelo aqui no podcast, né? Que é sobre justamente a questão do cinema, jogo, né? É muito caro. Galera, é muito caro produzir um jogo, produzir um filme. E se alguém tiver alguma dúvida disso, é só ir pro final, cara. Vai nos créditos do filme. Quanta gente trabalhou ali. O lado bom disso é que é muito dinheiro investido, mas também gera muito emprego, gera muita galera trabalhando ali, girando a economia pra caramba. Mas é o que a galera fala, pô, 2 milhões para fazer um filme, você não conseguiu fazer o filme, meu amigo, 2 milhões não é nada para fazer o filme. É claro que você pode comparar muito rápido. Vai acabar rápido, 2 milhões vai acabar rápido. Quando o pessoal bota assim nesses valores, é uma discussão muito simples, assim, normalmente quando a pessoa pensa no valor, ela pensa para ela. Pô, 2 milhões para mim sozinha, beleza, é dinheiro pra caramba. Estourei. Mas não é, tipo, quando a gente fala disso, 2 milhões para uma equipe de, sei lá, bota aí 30 pessoas pelo menos para fazer um jogo que vai ficar um ano fazendo isso. Se você dividir isso por um ano. Pagando direito, pessoas. Se você dividir isso por um ano, você já vê que já não é tão dinheiro assim. Até você vai falar, pô, não, talvez não seja todo dinheiro assim, não, porque acabou. Então é complicado, realmente consome muito quando a gente não tem essa noção, né, dos projetos, quando a gente não controla um projeto tão grande assim e vê quantas pessoas estão envolvidas e por quanto tempo ele precisa ser feito, porque às vezes a pessoa só consome, né? A pessoa vai lá no cinema, consome um filme de 2 horas, 3 horas e acha que é aquilo. Tipo, só que o filme demorou anos para poder ser feito, sabe? Aquelas 3 horas até chegar naquilo, foi anos de trabalho. Então. Aquele diretor, o Kevin Smith, que ele fala assim que tem várias formas de você se expressar, né, com arte e tal. Ele deu azar da forma que ele gosta de se expressar. Para ele conseguir fazer, ele precisa de 100 milhões de dólares e o Ben Affleck. Vai levar também. O jogo é meio isso, é uma coisa muito interdisciplinar. Então, assim, você precisa de arte, programação, som, produção, aí você precisa de... Aí, só dentro de arte, você precisa de um modelador, um animador, um diretor. Aí, dentro de programação, só um programador não ia conseguir fazer as coisas sozinho. Aí, você precisa de um maluco que é mais especializado em multiplayer. Aí, você precisa... Cara, aí você precisa de um game designer, você precisa de um roteirista. De repente, você começa a precisar de
falas, aí você tem que começar a chamar ator de voz. É. Cara, isso é tenso. E isso é só produzir. É. Isso é só fazer o jogo. Agora, quando você fala vender, quando você fala alcançar as pessoas, existe toda uma outra camada aí que é tão importante quanto. E, cara, e vê se você paga também, né? Você precisa ser contabilizado dentro dessa sua produção. Não dá, tipo, é só de fazer o jogo bom e vai dar certo. É mentira, sabe? Não é assim. Você realmente precisa de investimento, você precisa saber como se comunicar com o seu público e como fazer essa coisa ser encontrável por eles, entendeu? E isso é um erro muito comum, assim, de desenvolvedor independente, que a gente cometeu também, já várias vezes, que é você só começa a se preocupar com vender o jogo depois que o jogo já está pronto. É meio que nem a piada do cara pulando de paraquedas e durante a queda tirando o manual do paraquedas para entender como é que funciona, sabe? É basicamente isso. Pô, mas é muito pesado também, né, mano? Além de todo o trampo de vocês desenvolver desde a história até a última gamificação ali, você ainda tem que ser o vendedor e o marketing. É pesado, a gente entende isso. Pô, você vê, por exemplo, Barbie, né? Só de publicidade foram 100 milhões de dólares, né? Me parece, 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares não teve nada a ver com nada do filme. É só vender o filme. Aí tu viu o hambúrguer rosa, não sei o que rosa. Mas é exatamente isso, né? E você ainda tem isso. Ao seu lado, você tem um investimento milionário absurdo que vem dos Estados Unidos e tal. E o teu game ali, mano, que é Sim. lindão, perfeito, mas tem que vender esse cara com esse monstrão ali engolindo a publicidade também. Mas em cinema, principalmente cinema blockbuster e tal, tá igual, assim, o orçamento da produção do filme é igual ao orçamento do marketing. Você, tipo, beleza, vai gastar 100 milhões de filme? Ok, na verdade eu vou gastar 200 milhões, porque tem que fazer o marketing. É bastante isso. É isso, né? Uma coisa assim disso de você fazer jogo, eu gosto de falar para as pessoas assim que existe você fazer o jogo como hobby, né? E você fazer o jogo a nível profissional. E são coisas bem diferentes. Que você às vezes fazer como hobby, você se dá ao luxo de você ter um outro trabalho, e você ficar 5, 6 anos, 7 anos você fazendo aquele seu jogo, e se der certo, deu certo. Se não deu, não deu, porque não era a sua premissa de que aquilo iria te sustentar, aquilo iria pagar o seu dia a dia. Agora, quando vira a nível profissional, você tem toda uma camada de preocupação que você tem que ter. Você tem que conseguir escolher as batalhas que você vai lutar. Então, tipo assim, a gente está fazendo esse Torma Tower e o outro, o Adventure Heroes. Mas não são dois projetos que a gente só imaginou esses dois projetos, entendeu? Teve vários outros que a gente cortou. Porque a gente cortou por quê? Porque esses, segundo as nossas pesquisas e tudo mais, e o que a gente acredita, esses foram os que pareceram mais promissor. Porque a gente também precisa nos convencer de que vale a pena investir nisso. Porque é isso, a gente quer fazer um projeto que a gente acha maneiro, que a gente gosta pra caramba, queira fazer isso tudo, mas a gente também precisa que esse projeto ele vá bem financeiramente para poder pagar os outros projetos, para a gente poder continuar crescendo. Então, essa é uma preocupação que é complicada. Você tem que conseguir equilibrar tudo isso e é o que você falou, é difícil mesmo. É difícil, mas é possível graças a quê? Dinheiro, né, obviamente, mas também é o talento dos caras e também é o teu apoio. Então, tem muito vira-lata ainda no Brasil, cara. Deixa o vira-lata pra lá, esse cara não sabe o que ele tá perdendo. A gente tem um país pujante, de diversas direções continentais, e nossas produções são maravilhosas, galera. Então, assim, dê uma provadinha nos cardápios que você não vai sair mais e apoie, né, de todas as formas. Vai lá na wishlist, clica naquele botão, bota na tua wishlist, acompanha os caras na rede social, porque ainda tem isso, cara, tem que ser social media também, tem que fazer rede social. Não, e o wishlist é um negócio que ajuda muito. O Chrome, ele tá já no Steam agora, justamente para a gente pegar o wishlist. Por quê? Porque aí a gente consegue falar com o publisher, consegue falar com a investidora e falar assim, olha, já tem aqui, ó, sei lá quantas mil pessoas. Aí tá crescendo. Assim, não, beleza. Tal. Tipo, você tem que ficar mostrando número, sabe? O tempo todo a métrica. Então, Inclusive, para a galera que também se interessar em jogar, tá vendo um vídeo aí interessar em jogar, a gente também abre playtest, né? Do Chroma. Então, acho que a gente está falando de abrir em janeiro. Né? Então, também tem lá, junto com o botão de X, tem um botão de se inscrever no playtest, que também, possivelmente em janeiro, deve abrir alguns dias aí de servidor, assim. A gente já fez um teste desse e foi bem legal. Cara, a gente fez
A gente achou que a galera não ia jogar mais de 2 horas, né? Tipo, a gente tinha 2 horas de conteúdo, 2, 3 horas de conteúdo de jogo, assim, fala, pô, depois de 2, 3 horas de conteúdo, a galera consumiu tudo. Aí não tem muito por que a galera voltar, de diferente. Mas a gente jogou 30. Teve louco. O cara não dorme. Tipo, a gente só abriu durante um fim de semana. A gente jogou 24 horas. Assim, teve um maluco que jogou 24 horas, teve um maluco que jogou 16. Teve um que jogou 12, 14, sei lá. Esse jogo, uma noite, Bem maneiro. Assim, o feedback, a gente tava confiante, com certa confiança no que a gente estava fazendo, mas ver as pessoas jogando e ver as pessoas ficarem por tanto tempo e depois comentando, né, que gostaram e tudo mais, sempre dá essa confirmação e dá esse ânimo. Então foi um feedback bem positivo, foi mais positivo do que a gente imaginava que seria. Então isso foi bem importante pra gente. Pô, embora a gente goste desse tipo de elogio também, não fica tanto tempo jogando direto, tá, galera? Então, lá de ter saúde aí também, né? Mesmo que você deixe aberto, ele vai estar descansado e tal. Pode ir. Deixou aberto, joga pra dormir. Aí a gente olhou, caraca, 24 horas. Acredito que esse cara marretou mesmo, mas eles têm que dar dica de saúde, né? Acho que esse cara foi pra dentro mesmo. Ele tava comentando no Discord, fiz uma build aqui de uma personagem que tá, não sei o que, a gente olhando assim, cara, nem dá pra fazer isso. Bom, eu ia chamar a gente para fazer as considerações finais, mas a gente meio que já entrou, né? Quando a gente fala da wishlist, fala de, pô, vai lá, galera, vai seguir. Vocês querem ponderar agora a mensagem final para a galera? Que vale tudo. Vale a vontade de estar no coração de vocês aí, ou de repente reiterar onde seguir, como, por exemplo, os jogos que já estão disponíveis, onde consegui-los para jogar e tal. Cara, eu acho que uma parada muito maneira que você falou aí foi essa coisa do viralatismo e de como tem muito jogo brasileiro bom, assim. Acho que era maneiro a gente, sei lá, mencionar alguns jogos assim que não sei nem nossos, assim, que são maneiros de jogar. Tipo, Pô, maneiraço. teve o Deathbound, por exemplo, que saiu, que é o Souls-like brasileiro, que é muito maneiro. Tem a Lenda do Herói, basicão. O Lenda do Herói do Marcos Castro, do Motiva, né? Tem. Caraca, que ganhou lá o prêmio agora? O Mad Jack. o Mad Jack, É. que é lançado pela Epopeia, maneiríssimo. Enquanto você lembra aí, a gente sabe que a gente está no caminho certo, porque todos os jogos citados aqui tem playlist aí no canal do Cultura Milanesa, então vai lá ver os reviews e tal. Então, pô, o Mano de Mad Jack, a gente foi lá na BGS, o Mano de Mad Jack, a gente entrevistou lá o Sandro, né, cara? Uhum. E, pô, que legal, que pujante, cara. Pô, eu fiquei ali só a quanta coisa. Tem o Gaúcho na Grasslands também, que tá junto ali, né? O Epopeia. O próprio Blackthorn Equipe que veio aqui também. Pode crer. E eu tô louco com esses jogos saírem todos aí pra gente ficar igual o rapaz aí desmaiado em cima do teclado aí. O Picnic também, que vai sair. Fiquei maneiríssimo. Assim, tem muita gente boa, realmente. Se vocês pararem pra jogar, vocês vão ver, tem muito jogo diferente, muita gente boa aqui no Brasil fazendo jogo, fazendo filme, fazendo várias coisas. Então, realmente, tipo, perder um pouco desse preconceito que às vezes tem. Porque é isso, é um preconceito. Quando você vê, você já vai perder, porque você vai gostar daquilo, entendeu? Você vê que não perde em nada para esses outros jogos. E são coisas diferentes. E normalmente são essas coisas diferentes que marca você, né? Você repete, tem muito jogo que você joga mais do mesmo. Só que aí você pega uma coisa diferente, você vai gostando daquilo. Então é legal, porque tem muita coisa brasileira que é assim. E nosso, né? Você vai colocar o tempero ali dentro, vai ter a nossa. Alguma coisa, né? Vai ter. Cara, vai ter a nossa história ali de certa forma. Então, eu tô muito feliz assim, de estar vivo e de estar cobrindo essas coisas. Assim. É paixão mesmo. Desde que a gente começou a cultura, eu falei, cara, é Brasil. Porque rola muito aquele lance para você subir, a coisa do algoritmo e tal. Não. Fala da gringa. Eu falei, cara, mas não é o que tá comigo. O que tá comigo é a gente falar de Brasil, falar disso aqui, cara. As produções que a gente está colocando na rua, os cardápios que a gente está aí. Bater palma mesmo e se jogar, mano. E aí muita gente talvez seja levado pela questão do alto investimento de publicidade, e aí o cara, por talvez não chegar nele com facilidade, quando chega ele fala assim, pô, mas isso aí não tá estourando em todos os lugares que eu abro no meu celular, então isso aí não deve ser bom. Só que a gente falou isso, é tudo questão de investimento. Se você tem 100 milhões de reais para botar numa publicidade, vai aparecer aí, você vai ter um burger de não sei o que, camisa. Se não, amigão, é jogar e ver que é bom. A gente não vai ter lá não vai estar que nem Diablo 4 estampado no metrô de São Paulo, assim, mas
sei lá, às vezes passa na... Uma vez a gente passou na TV do ônibus, né? Verdade, verdade. Ah, cara, é bem isso, tipo, ter essas propagandas, você estourar, assim, é porque normalmente a galera conseguiu um dinheiro grande, tá conseguindo investir nisso, pra poder aparecer tanto, assim. Então é bem ingrato, né? Porque fica nessa, tipo, pra talvez quando estourar, comece a aparecer, porque a gente consiga ter esse dinheiro, consiga botar essas propagandas. Mas até lá, o caminho até lá, ele é bem complexo. E é bem complexo. Mas também é uma coisa meio de descoberta que também tem um sabor, né, mano? Eu acho que tem uma galera que eu não sabia que existia essa tribo, tô sabendo há pouco tempo, que é a tribo da galera que é o viciadão em indie. Ah, sim. Assim, que é o cara que ele tá pela descoberta, viu? Ele vai pra feira, ele fica lá na área indie, não, eu quero jogar, quero experimentar e tal. Então tem uma tribo aí grande também da galera que não tá muito ligado só a seguir o que o algoritmo diz, não. Ele quer descobrir, ele quer ir pra rua, ele quer ver quem é aquele artista tocando na esquina dele, ele quer assistir o filme. Esse próprio projeto que a gente fez veio de uma pesquisa nossa, em cima de um gênero novo, que é esse Extraction. Então tá surgindo alguns jogos que são nessa pegada de você ter extração, né? Você pegar os recursos e tentar fugir com eles, né, antes de perder. Então, existem essas tribos. Justamente, isso é uma estratégia para você tentar entrar num caminho em que você não está competindo com um cara que é AAA, que você não vai conseguir competir de frente igual para igual com ele, e você está pegando uma parte ali que tem um público que é ativo, que gosta daquilo, e está disposto a aceitar projetos que são menos é, multimilionários nesse sentido, né, para você poder pagar. Então, acho que isso é importante de ter realmente, porque sem você ter como mirar nisso, fica muito impossível de você competir. Tipo assim, imagina se a gente tivesse que competir diretamente com o GTA. Ué, só não dá, se a gente tentar fazer um jogo igual a esse é difícil, entendeu? Assim, de certa forma, a gente sempre está competindo com Fortnite de graça, sabe? Sim. Tipo, mas não dá. Você não pode pensar dessa forma, porque você não está competindo com todas as formas de entretenimento gratuito que a pessoa tem, sabe? E que hoje em dia é cada vez mais. Era para. Bom, eu não. Cara, eu queria conversar mais 3 horas e eu era para estar encerrando, mas não vou encerrar ainda porque eu quero perguntar mais uma coisa. É muito rápido agora, eu quero perguntar o seguinte. Essa pergunta que eu faço às vezes me traz boas respostas. Por exemplo, a gente foi cobrir o Regra 34, que é um filme brasileiro, e a diretora, que é a Júlia Murat, fiz essa pergunta para ela. Vocês falaram que tem outros projetos, que são aqueles projetos que estão ali guardadinhos, de repente não é a hora, não está na hora dele sair. Eu perguntei isso para ela, ela falou musical. Eu falei, caraca, o musical brasileiro é um negócio muito doido, assim, é audacioso, porque não é um nicho que exista, mas ela falou, eu quero fazer e tá aí, mano. Vocês têm isso, vocês falaram que tem outros projetos, vocês têm um projeto do coração, assim, que tá ali guardado, pô, eu quero fazer de um jogo, assim, pode ser o mais maluco que for, ou não, esses games que estão aqui agora, o Chroma Tower é ele, é esse jogo, tá saindo. Não sei, você quer responder primeiro? Eu sei mesmo. Fala aí. Então, apareceu aqui agora. Cara, esse jogo foi um que, assim, que a gente começou a pensar nele, assim, em 2014, sei lá, 2013, alguma coisa assim. Que é um jogo que você controla um dinossauro que você vai comendo as coisas, vai ficando cada vez maior, aí você pode comer coisas... Opa, você pode comer coisas maiores e aí você vai ficando gigante. E ele começou com essa ideia, começou com a ideia de ser até um jogo 2D, assim. E aí foi evoluindo, se transformando e tal, e hoje é uma ideia, assim, de um jogo que você controla um dinossauro que foi eleito prefeito de uma cidade. Só que assim, só que ele é um dinossauro, ele não é, tipo, inteligente, tá? É um dinossauro, só isso. Então ele destrói a cidade, ele começa a comer as coisas, come os carros, sabe? Destrói as coisas. Só que tudo que ele faz é visto como uma coisa boa. Assim, caraca, ele derrubou aquele prédio, pô, que bom, agora o parque não tem mais sombra, sabe? Aí, nossa, ele destruiu todos os carros, maravilha, não tem mais poluição, não tem mais tráfego. E aí a história do jogo é essa, você controla esse dinossauro e aí você tem que fazer as coisas na cidade, quebrar as coisas, não sei o que. É um jogo bem de quebrar coisa, meio malucão, sabe? É tipo, uma inspiração grande é Katamari Damacy, que é um jogo de PS2, que você compra uma bola que vai pegando coisa, pegando um monte de tralha, assim, que vai colando na bola, a bola vai ficando cada vez maior, aí você consegue pegar coisas cada vez maiores. Você começa assim, pegando taxinha do chão,
final você tá pegando a casa, sabe? Tem um do buraco também, né? Você vai engolindo coisas com buraco e... O buraco é inspirado no Katamari. Também, né? É uma inspiração, né? Donut County. É verdade. Acho que Qual é o nome do game? É o Raw? Esse é o Raw Ostermeyer. Pô, cara, Aí. isso é bom em várias camadas, né? Esse é um gancho, a gente vende ele assim, é tipo, e se o Godzilla fosse prefeito? Como é que seria? Aí, Muito bom. essa foi uma- Vai ter uma galera que também já vai associar com várias paradas, né? Tipo assim, pô, mas é igual política mesmo, né? Não é inteligente, destrói tudo e tem sempre alguém do lado positivo pra esse camarada. Eu acho que pra mim é uma ideia mais simples, mas ao mesmo tempo mais megalomaníaca, né? Que é. Eu gosto muito de MMO. Tipo, é o gênero de jogo que eu mais gostei de jogar, o gênero de jogo que eu mais fiquei viciado. E eu gosto muito da interação que o MMO traz com as pessoas, né? Quando você joga e tem um amigo seu jogando com você, aí você, depois do jogo você fica comentando sobre builds, combinando pra enfrentar um bicho, esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu gostaria de fazer um jogo com uma vibe de MMO. Só que com foco bastante em doma de animais, essas coisas assim, com foco mais nesse sentido do que os maioria dos MMOs têm. Porque é os dois coisas que eu gosto bastante. Eu acho que, tipo assim, sei lá, se fosse um projeto de sonho assim, acho que seria isso aí. As duas coisas que você mais gosta, domar animal. Tipo, gosto no jogo, gente. Isso. Não, mas, pô, eu posso ver um cavalo que já foi. Laço. No jogo, tipo assim, teve aquela breve trabalho no circo. Eu faço no meu tempo livre. Sai por aí. Não, pô, é muito diferente isso. Eu não, cara, e no MMO você diz que tem uma galera que assiste, que é uma galera que às vezes vem de cinema ou vem de MMORPG, que é a questão do mundo aberto, não é isso? E você evoluir personagens e criar e tal. Isso. O MMO é Massive Multiplayer Online, né? Que tem muitas pessoas jogando aquilo. Você normalmente tem o seu personagem. Aí você escolhe o personagem, escolhe a classe dele. E aí você vai passando, vai evoluindo esse personagem, mas você vai descobrindo o mundo, né? O mundo normalmente ele é uma coisa muito diferente. E aí você vai explorando esse mundo, vai descobrindo coisas novas, histórias desse mundo. E aí você vai ficando mais forte, vai pegando mais coisas. E você vai descobrindo bichos de tipos diferentes, você vai descobrindo universos diferentes dentro daquele mundo que você está vendo. E aí é legal por conta disso, porque eu acho que você explora muita coisa. Então, por exemplo, a minha, uma das histórias que eu mais gosto é do Senhor dos Anéis, porque é muito diferente, né? O universo dele é um universo muito rico, tem raças diferentes, tem monstros diferentes. Então, ó, é uma experiência de você. Igual você lê Senhor dos Anéis e você tá descobrindo esse universo, quando você está jogando MMO, você também está vendo isso, só que você está andando com o seu personagem, né? Às vezes você está se representando ali dentro daquele universo e se mexendo por ali. E aí, o lance de ser MMO e não só um RPG para mim, é você dividir isso com seus amigos. Você conseguir dividir isso com outras pessoas. Cara, eu tenho muita lembrança, acho que as minhas maiores lembranças, quando eu era mais novo, eram jogando com meus amigos, MMO, sabe? Jogando Ragnarok, jogando Mu, às vezes, jogando vários MMOs assim, diferentes, só porque era divertido a gente jogar junto, sabe? A gente ia todo mundo lá pra casa, fazia quase uma lan house, né? Todo mundo no computador, na mesa, e a gente ficava jogando a noite toda. E era só isso, era só a gente jogando junto. A gente poderia jogar junto à distância, mas era legal juntar todo mundo e ficar ali conversando, entendeu? Entendi. Bom, temos aí dois jogos. Um que já está aí, né? Que é o nosso dinossauro prefeito. E eu tô ansioso por esse MMO aí de doma de animais, cara. Essa pergunta é boa resposta, né? Coisas morando no coração dos nossos artistas aí que são incríveis. Alguma consideração final aí? Um salve para alguém? Alguma mensagem final para a galera? Com vocês aí. Um abraço para todo mundo da Double Dash. A gente antes tinha um escritório no centro, né? Agora a gente trabalha só no Discord desde a pandemia, né? Então a gente acaba não vendo muito. Então é raro a gente se encontrar. Sim. É verdade. A gente se vê direto agora. Difícil. E para todo mundo que está assistindo, bom, jogos. O Irmão de Orel tá em todas as plataformas, quase. Você pode jogar no Switch, no PC, no Xbox, no celular. E o Chromatal é da wishlist na Steam, que ajuda pra caramba, gente. É isso aí, gente. Segue a gente. Curtam mais coisas brasileiras, acho que vocês vão gostar bastante. E é isso aí. Bom, então a gente fica por aqui. Foi muito bom o papo, né? Diga nos comentários. Considere também o nosso apoia-se, porque essa estrutura é muito cara. Então, cara, cada R$ 5 que você coloca aí pra gente, se tornando padrinho e madrinha, ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho que é da literatura aos games, oferecer um cardápio para vocês. Muitas das vezes cardápios esses que vocês não vão ver com facilidade por aí, porque a gente está ali descobrindo, cara. Na cidade de São Gonçalo, em Niterói, a gente vai descobrir essa galera e vai levar para vocês, tá bom? Forte abraço para todos e vamos lá, né? Tchauzão pra galera. Valeu! Então,